Em Inazuma Eleven temos muitos goleiros bons, muitos goleiros que são ruins, goleiros que não são bem aproveitados, goleiros que têm técnicas que não condizem com suas habilidades, assim como o oposto também acontece. Mas eu tive uma ideia muito interessante de fazer, no caso, um top 10 melhores goleiros de cada jogo. Então hoje é claro que a gente começaria com tudo, onde tudo começou, em Inazuma Eleven 1 de Nintendo DS. E bem, como esse jogo não tem tanto goleiro assim, lembrando que eu não vou usar personagens Scout, por exemplo, eu vou usar apenas os que são de times específicos. Esse top 10 na verdade vai ser um top 15. Então começando em 15º lugar a gente tem no caso o Munekata Hiroto do Inazuma KFC. Ele possui apenas 47 pontos base de defesa e um grande problema dele é que ele aprende técnicas bem fracas como o Pressure Punch e o Rocket Kobushi. Então são técnicas muito fracas, somando com o fator dele ter pouco poder de guarda, ele fica por isso. Em 14º lugar a gente tem o Ikegaki Jou do Colégio Casamino. Ele que possui 74 pontos de defesa, ele tem apenas uma técnica de defesa, que no caso é o Tornado Cat. Não é uma técnica melhor do que a do goleiro anterior, porém ele tem mais pontos de defesa, que acaba compensando isso aqui. Lembrando que nesse top a gente faz certas adições mais ou menos, porque muitas vezes um goleiro ele pode ter mais pontos de defesa, mas ele pode ter técnicas horríveis, então a gente acaba compensando certas coisas fazendo um pódio mais equilibrado. Em 13º lugar a gente tem o Yaono Sumiko do time Ichiban-Gansai, que é aquele time de pessoas mais velhas no caso. Ele possui no caso 56 pontos de defesa, ele tem técnicas como Togenes Block, Makiwari Chop e Bakunetsu Punch. Em 12º lugar nós temos o Idol Soul do Colégio Shoyumeito. Ele possui 64 pontos de defesa, ele tem técnicas como o Tsumuji e o Gamo Kukan, o que faz com que ele não seja um goleiro tão bom assim. E no geral faça bem sentido ele estar nesse pódio aqui, porque como todo mundo conhece, o Shoyumeito é um time de personagens que são bem fracos no geral. Em 11º lugar nós temos o Momoshi Santa do Colégio Sengoku, o Colégio Shuriken para os íntimos. Ele que possui no caso 64 pontos de guarda, possui no caso o Tsumuji e também possui o Yagumo Kusan. Em 10º lugar nós temos o Nata Juzou do Colégio Occult ou Colégio Sobrenatural. Ele que possui 68 pontos de guarda, tem as técnicas Killer Blade, Yugamo Kukan e Tsumuji. Pra falar a verdade eu sempre achei ele um dos piores goleiros do jogo, mas ele tá bem mais alto do que eu tava imaginando. Em 9º lugar nós temos o Inokushi Ryoga do Colégio Nousei ou Colégio Selvagem para os íntimos. Ele que possui 69 pontos de guarda, tem a técnica Wide Crawl e Bakunetsu Punch. E uma coisa que você pode perceber é que os personagens aprendem muito Bakunetsu Punch. Em 8º lugar nós temos o Ibiki Seigo dos lendários Super 11. Um fator curioso sobre o Ibiki é que ele faz parte dos únicos dois goleiros do jogo que não podem ser obtidos, que no caso são o Poseidon e ele mesmo. O Ibiki ele possui no caso 71 pontos de guarda. E um problema que ele também tem é que ele só aprende duas técnicas, que no caso é a Godohando e o Bakuretsu Punch. Então aquilo que eu falei antes de Bakuretsu Punch ser muito presente no pessoal, é presente aqui novamente. Em 7º lugar nós temos o Tamano Gorou. Eu sei que eu botei a regra de que personagem de Scout não conta, mas o Tamano é praticamente um personagem da Raymond mesmo, sabe? Então eu acabei querendo colocar ele aqui. Por mais que ele seja um zagueiro, todo mundo interpreta o Tamano como um goleiro. O Tamano possui no caso 69 pontos de defesa e ele tem no caso a Godohando e a Magia Enterrando, o que já deixa ele bem avançado no pódio. Em 6º lugar a gente tem o Sugimori Takeshi do Mikage Senon ou Colégio Cinza. Ele possui 76 pontos de defesa, ele consegue técnicas como Shuto Poketo, Bakuretsu Punch e Rocket Kobushi. E novamente a gente vê aqui aparecendo o Bakuretsu Punch. Em 5º lugar nós temos o Genda Kojiro, da Teikoku Gakuen ou também do Instituto Imperial. O Genda possui no caso 72 pontos de defesa e tem técnicas como Power Shield e Full Power Shield. Em 4º lugar nós temos o Ayano Yushi, que no caso é do Colégio Sembayama. Ele possui 73 pontos de defesa e o mais interessante dele não é nem as técnicas dele que são o Kogarashi, Makiwari Chop. A real técnica que deixou ele nesse pódio aqui de 4º lugar foi a técnica Mugen no Kabe, que somado aos 73 pontos de defesa, faz ele ser um goleiro bem forte. Em 3º lugar nós temos o Nanzan Yoami, do Colégio Kidokawa. É uma coisa bem interessante aqui, porque eu fiz esse top em parceria com um amigo meu do server, e eu não esperava ver ele numa posição tão alta, julgando que no anime ele é um goleiro tão cocô. E bem, ele tem no caso 79 pontos de defesa, e ele aprende a técnica Togenes Block, que é aquela defesa com a barriga, Counter Strike, que é uma defesa média, mas acima de tudo ele aprende Gigante Wall, que é a técnica mais forte do Poseidon. Então faz total sentido que ele esteja aqui. Em 2º lugar, já falando dele, a gente tem o Poseidon, ou o Poseidonista do Colégio Zeus. Ele possui no caso 79 pontos de defesa, e possui as técnicas Tsunami Wall e Gigante Wall, o que deixa ele levemente mais forte do que o colocado anterior.
Em primeiro lugar, a gente tem o Endo Mamoro do Colégio Raymond, que tem 77 pontos de defesa. Ele não é o goleiro com maior defesa, mas em compensação a técnicas, a Godohan e a Magintendo nem são técnicas tão fortes assim comparado a outras, mas ele tem a defesa tripla. A defesa tripla, no caso, é a técnica mais poderosa do jogo de goleiro. Então faz todo sentido que o Endo esteja aqui. E esse foi o vídeo, pessoal. Vocês gostaram do top? Vocês acham que eu poderia fazer de cada jogo? Vocês acham que eu podia fazer de atacante também? O que vocês acharam? Se você discorda da lista, deixa aí nos comentários que a gente pode debater isso aqui de uma forma muito legal. Gente, muito obrigado por ver o vídeo, gente. Valeu, tchau e fui!